E é para você, igreja santa, remida, lavada no sangue do Cordeiro, que é a palavra desta noite. Amém? E eu não falo para qualquer igreja. Eu falo para a igreja apaixonada. Tem apaixonados aí? Mas não apaixonados pelo pastor. Porque os pastores já ouviram muitas declarações de amor. Só ouviram. Eu quero falar com a noiva que continua apaixonada pelo noivo. Oh, aleluia. Que tem o seu maior prazer na expectativa das bodas com o Cordeiro. Porque você vai estar lá, amém, querido? Você vai estar lá. Eu quero falar para uma igreja que não se vendeu, que não se vende, mas que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela, se você medita na palavra do Senhor, você não será enganado. Se você medita na palavra do Senhor, você não será enganado. Você não será levado por ventos de doutrinas. Você estará com a sua fé amparada naquele que é o Senhor. No general, como nós cantamos aqui. Apocalipse 3:20, você pode ler comigo? Apocalipse, livro da revelação. Sabe, queridos, assim como João teve a revelação deste livro e viu coisas tremendas. Sabe, Apocalipse, eu acredito que não tem tudo, porque teve coisas que João viu que não tinha como descrever. Não tinha como descrever. Ele tentou descrever tudo aquilo que o Espírito Santo disse que ele deveria deixar como mensagem para mim e para você, para a igreja do Senhor Jesus. Mas sabe, queridos, isso só foi possível à vida dele por a pessoa que ele foi servindo a Cristo. Aqueles que servem verdadeiramente ao Senhor, aqueles que têm tido o seu prazer no Senhor. Ah, pastor, mas eu gosto de outras coisas também. Não, meu irmão, tudo bem, isso não é pecado. Que tem gente que acha que a gente não pode fazer mais nada. Quinta-feira eu fui para Cabo Frio. Deu aquela pontinha de inveja, fala a verdade. Só um diazinho, filho. Nós oramos. Tinha previsão de chuva, mas nós oramos. Eu estou aprendendo um negócio com Jesus que é maravilhoso. Ele tem me ensinado pela sua palavra. Meu irmão, a gente usa muito pouco coisas que a gente pede para Ele. Você pede poder para Ele, Ele te dá poder. O que você faz com poder? Aparece um endemoniado na sua frente, você já começa: ai meu Deus do céu, tem um demônio. Repreende o demônio. Aparece um problema na sua frente, você liga para o pastor desesperado, amém, como amigo, glória a Deus por isso. Mas saiba, querido, que você tem toda a autoridade nesta terra. Desde o início,
Já nos foi dada essa autoridade. Lá no início. Você foi criado por Deus, amém? Então você tem essa autoridade, amado. E precisa usá-la, repreender a enfermidade. Sabe, queridos, é como entrar na sua empresa amanhã e entrar diferente amanhã. Já não tem nada a ver com o que eu estava querendo dizer, já começou, né? Glória a Deus. É entrar amanhã, minha irmã, e entra marchando igual hoje aqui. Não é? Calma, irmão. Não é entrar na sua igreja, nosso general. Não é isso, irmão. Você pode ser demitido. Não é isso. Imagina, você lá dirigindo e o nosso general. O cara vai sair do carro. Não é isso, irmão. Mas entra em espírito. Entra diferente amanhã, querido. Entra com fé. Eu não estou falando de declaração maluca. Eu não estou falando de dar ordem para Deus. Eu estou dizendo, querido, de você tomar posse de algo que Ele nos entregou. A autoridade que Ele nos deu vai muito além do que a gente tem usado. Ela não é usada para a gente ficar milionário. Não é isso. Mas, meu irmão, você pode repreender aquilo que não está certo dentro da empresa, dentro do seu trabalho. E principalmente, ser um grande testemunho de vida naquele lugar. Eu quero ver um amém mais forte. Lá você tem que ser muito crente, querido. Aqui na igreja marchar, fazer essa coisa toda é fácil. É lá que você tem que marchar. Mas não é marchar literalmente, é marchar no espírito. Lá é marchar no espírito. É entender que o teu general é Cristo. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Pastor, o que tem de revelação aqui? Tudo. Eu frisei aqui o se alguém ouvir a minha voz. Porque aqui há a condicional que na revelação o Senhor entregou para o profeta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, meu irmão, entenda uma coisa: as batidas do Senhor não serão batidas de alguém desesperado. Porque alguém desesperado vai bater na sua porta com muita força, com muita violência. Alguém que está desesperado por alguma coisa vai ser extremamente violento. Mas Ele é o Cordeiro. E Ele vai se apresentar a você de forma sutil. E esse bato, se alguém ouvir a minha voz, se Ele bater a nossa porta, para ouvir a voz, meu irmão, você precisa primeiro estar ligado. Primeiro você tem que entender isso. Porque senão vai ser igual aquele programa, aquela novela, sei lá, de uma emissora aí que fez os 15 minutos lá do arrebatamento. Eu vi aí. Vocês viram, amém, querido? Vi no Facebook, eu não vi lá, eu nem sabia que estava passando isso. É um negócio tremendo, chega a ser assustador mesmo. E é um negócio interessante que as pessoas não vão entender. Porque esses que forem arrebatados, como foi naquela simulação, são aqueles que ouviram a voz. Mas entenda uma coisa que o Espírito Santo fala comigo nessa hora:
não é só ouvir a voz naquele dia, porque naquele dia, se você não ouve hoje, você não vai conseguir ouvir naquele dia. Eu vou repetir. Se você não ouve hoje, como disse a pastora, que você não vai reconhecer essa voz naquele dia. E esse dia virá. Pastor, eu não creio mais nisso. Eu sei, tem muita igreja, tem muito líder que não crê mais nisso. Problema de quem não crê. Eu creio. A minha Bíblia está escrito isso. Eu creio no que está escrito. É por isso que eu falei, meu irmão, aquele que tem intimidade com o Cordeiro de Deus não se leva por vento de doutrina, porque não se engane, a palavra do Senhor já nos revela que haveria nesse tempo muitos ventos de doutrina. Vem do jeito que você está, não precisa mudar, não é evangelho da cruz. Vem do jeito que você está. E vamos orar, e vamos ministrar, para você ser transformado. Porque se ouvirdes a voz do Senhor, é preciso ouvir a voz do Senhor, meu irmão. O Senhor quer nos falar nesta noite, nesta oportunidade, para nós aqui, para você que pode estar assistindo esse vídeo agora, que nós precisamos apurar os nossos ouvidos, alinhar os nossos corações com o coração do Cordeiro, entender que nós não precisamos de uma nova doutrina ou de uma nova revelação, porque a revelação está na palavra de Deus. Eu não preciso de uma nova doutrina, eu preciso ouvir a boa voz do Senhor. Você entende isso, igreja? Há um noivo batendo a porta? Sim. Há um noivo que bate a porta todos os dias. Todos os dias. Ele chega até nós e bate a nossa porta. Quando somos tocados para orar, quando somos levados por Deus a fazer um jejum, mesmo que o pastor não proclamasse um jejum, a gente sente no coração, eu vou fazer um jejum. Ah, pastor, não senti nada, não estou sentindo nada. A questão não é de tintir ou não tintir, querido, a questão é de que você precisa afinar o teu coração com o coração do Pai, alinhar a tua visão com aquilo que o Pai quer para você. Porque nesse século nós estamos buscando a comodidade. Há uma igreja dormindo, isso é fato. Há uma igreja que dorme, mas aqui não. Não tinha alguém que estava dormindo agora, mas aqui não. É preciso ouvir as batidas do noivo. É preciso entender, querido, que as batidas do noivo vão falar ao teu coração. Vão dizer: filho, eu quero ter um tempo contigo. Filho, eu quero ter um tempo. Não é que Deus precisa de você, meu irmão. A gente tem invertido muito os valores nesse sentido de achar que Deus está precisando, que eu vá, tadinho, Deus está carente, precisa que eu vá falar com Ele. Não, meu irmão. Existem centenas e milhares de pessoas que têm buscado o Senhor todos os dias, inclusive gente desta igreja. É que nós precisamos, assim como precisamos dormir, nos alimentarmos, como precisamos jejuar ao Senhor, e não dá para esperar sentir, tem que desejar isso. É preciso desejar isso. E quando você jejua ao Senhor, pastor, qual é o motivo? Porque nós aprendemos na igreja ocidental que só oramos e jejuamos quando precisamos de alguma coisa. Eu não estou falando de necessidades humanas e materiais e naturais. Eu estou falando de necessidades espirituais.
Porque, meu irmão, se você tem um chamado para pregar, se você tem um chamado para cantar, é lá no The Voice. Para louvar e adorar é aqui. Ou em tantas igrejas que pregam a palavra do Senhor. Não se engane, queridos. Temos poucos profetas nesta geração. Nós falamos esses dias da geração, né? Geração de Samuel, geração de Moisés, geração de Davi, e tantas outras gerações que nós poderíamos falar. A geração que edifica, Salomão, a geração que aponta, Jeremias. Uau, quantas gerações! O problema, queridos, que muitos não conseguem ouvir, ou não têm paciência para ouvir uma mensagem como essa, porque essa mensagem não está focada em eventos. Nos ocupamos com as coisas da igreja, com os afazeres do templo, e aí não temos tempo para adorar ao Senhor do templo. Uma preocupação tão grande de atingir um determinado número de membros. Fica tão preocupado, às vezes ficamos tão preocupados com isso, que não conseguimos ouvir as batidas do Senhor. Quando está dizendo, filha, calma. Eu dizia agora há pouco para um irmão aqui da igreja, a respeito de algo nesse sentido. Dos meus próprios questionamentos humanos e naturais. E compartilhamos ali por alguns instantes. E aí ele me disse algo assim: pastor, não será algo de Deus para que o Senhor o busque mais? Toma. Vai se ver comigo. Meu irmão, às vezes você não sabe, quando você está buscando a Deus, você não percebe o quanto Deus está te usando. Pastor, mas eu oro todo dia de manhã, eu tiro 15 minutos, está suficiente para você? É o suficiente para a grande batalha que você tem? Essa palavra está ecoando aqui também, tá, queridos? Existe uma igreja que tem se contentado com muito pouco, acomodada em promessas proféticas que jamais se cumprirão. Sabe por quê, queridos? Não saíram da boca de Deus. Diga misericórdia. Vão rodar e não vão sair do lugar. E aí vai chegar um determinado momento, vão se decepcionar, e aí vão dizer, como esse grupo de desigrejados agora que tem aí: não preciso de pastor. Eu também não preciso de pastor. Mas a minha alma e o Aloísio precisa de um direcionamento de alguém que esteja acima de mim, uma cobertura. Então que seja do meu pastor. Porque se assim não fosse, o Senhor não teria instituído a igreja e pastores e rebanho. E o Senhor Jesus não ia dizer na sua palavra, não pesquisei quantos, mas infinitas vezes, várias vezes, falando do rebanho e do pastor e do rebanho. Não saiu da boca de Deus, meu irmão. Se não veio da boca de Deus, não vai acontecer. Não vai.
eu e a pastora recebemos inúmeras profecias. Que íamos ter bebês, filhos, filhas. Estamos esperando. Pai Abrão e mãe Sara. Não, eu não disse que eu não estou crendo. O que eu disse é, se for de Deus, é a pata velhinha, banguela, desdentada, e eu caído, que eu vou chegar e falar assim, é hoje, minha filha, que o milagre vai acontecer. Vocês estão rindo? Se foi Deus que falou, vai acontecer. Se foi Deus que falou, vai acontecer, meu irmão. A pergunta é, o que está acontecendo com a igreja do Senhor nos tempos de hoje? O que está acontecendo? O que pensam que estão fazendo, ou com quem pensam que estão brincando? Não sei. Ele é o cordeiro, amém? Mas também é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lá na cruz. Mas agora ele vai se apresentar como o leão da tribo de Judá. Pessoas ainda brincam com isso, mas se esqueceram que ele é o guarda fiel de Israel. Ele é a raiz de Davi. Ele é o alfa e o ômega. Mateus 25:5 diz assim: e tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Diga, todas dormiram. Não foi uma só, meu irmão, todas. Mas tem alguns detalhes aqui nessa passagem. Das virgens, das prudentes e das que não são tão prudentes. Meu irmão, estavam todas juntas. Sabe a alusão aqui que faz isso? A igreja. A igreja. O problema é que as pessoas pensam: eu tenho a Bíblia, sou membro da igreja, sou dizimista da igreja. Não é só isso, irmão. Ser membro, dizimar, ofertar, é ter lamparina. Isso é lamparina. E não adianta a lamparina com um pouquinho de azeite. Deixa eu te falar uma coisa que Deus me entregou. O Senhor não vem buscar lamparina, Ele vem buscar o que tem dentro da lamparina. Ele vem buscar o azeite. É o conteúdo de você que Ele quer. É o que está aí dentro de você. O que está aí dentro de você é o que reflete fora. Quando você sai do seu prédio ou da sua casa e cordialmente você dá um bom dia. O condomínio que a gente mora é muito engraçado. Eu já conheço a maioria das empregadas lá. Os faxineiros. Passo, bom dia, querida, tudo bem? Tudo bem? Fica me olhando, bom dia. Deus te abençoe, teu dia abençoado. Esse dia foi engraçado, tinha uma fumando. Pastora, foi muito engraçado isso. Ela estava fumando. Aí eu passei, bom dia, tudo bem? Ela, bom dia. Deus te abençoe. Ah tá, quando eu só vi o cigarro lá no chão, ela foi embora. Quando mandou Deus te abençoe, falou, com cigarro não dá. Pluf, jogou o cigarrinho fora. Nem te contei isso, né? Sabe,
Sabe, queridos, às vezes uma pessoa que está aí no mundo consegue ver alguma coisa em você que o que está dentro da igreja não consegue. Mas Deus é bom. Todas dormiram, diz a palavra de Deus em Mateus 25:5. Apesar do sono, apesar de estar dormindo, as 5 prudentes tinham. Elas tinham o quê, igreja? Tinha o quê? Azeite. Sabe por que elas estavam ali dormindo, meu irmão? Elas estavam tranquilas. Meu querido irmão, elas estavam tranquilas, porque elas sabiam que Ele viria. E elas olhavam para a quantidade que tinham e diziam: vai dar, vai dar. E certamente oravam: Senhor, não deixa faltar. Senhor, multiplica o azeite da botija, porque o nosso Senhor é aquele que multiplica o azeite na botija. Não falta farinha na panela, nem o azeite na botija. É só pedir, querido. Mas estamos tão ocupados, tão cheios de afazeres, que não pedimos. Multiplica, Senhor. Multiplica, Senhor. E elas estavam tranquilas, porque quando elas faziam uma análise do seu azeite, elas entendiam: tem azeite, eu estou pronto. É igual o dia que a pastora falou: não fala isso, que você está pronto para ir, porque não é bom para a igreja. É vocês que fiquem prontos. Eu estou pronto, queridos. Todo dia eu dou uma conferida no nível de azeite. É igual carro, meu irmão. Nós saímos daqui para fazer uma viagem curta. Quinta, sexta, sábado, voltamos hoje. Viu como dá tempo, querido? Nós saímos meio-dia de lá. Dá tempo para chegar na casa do Senhor. E não é porque eu sou pastor, não. É porque a gente sempre fez assim. Eu aprendi desde sempre. Sempre priorizei cultuar o meu Deus. A praia estava linda hoje. Eu nem fui lá, fiquei em casa orando. Foi ela e minha sogra para lá. Minha sogra chegou lá, olhou para o mar. Viu o mar, né, minha sogra? Eu te amo, viu? Brincadeira. Minha sogra veio falando no carro: eu queria falar um pouquinho mais com ele, tadinho. Ele ficou sozinho. Eu falei: com quem que você estava falando? Ela: com o mar. Olha que coisa romântica. Minha sogra é uma figura, cara. Ela é uma figura, fora de série. Tadinho, ele ficou lá sozinho. Ficou nada, ficou cheio de gente, mas ficou sem a presença dela, meu irmão. Assim tem que ser a gente com Jesus. Jesus está sozinho. Não, que isso, pastor, tem 1 milhão de gente. Não, mas eu não estou lá. E se eu não estou lá, falta alguma coisa. E essa coisa sou eu. Eu preciso estar nele o tempo todo, toda hora, tenho que estar nele. E se eu não estou nele, alguma coisa falta. Porque ele disse: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, meu irmão, você tem que estar nele. É por ele, é todo dia com ele. Eu fiquei pensando nisso que a minha sogra falou no carro. E ela falou isso e dormiu. E aí minha mulher dormiu. E aí a cachorrinha dormiu também. Todo mundo dormiu no carro, só eu que não podia dormir. E o Espírito Santo: o que essa mulher falou? Me revela. E o Espírito Santo falou: não é a hora, filho. Eu vou falar na hora certa. Você acha que isso está escrito aqui? Está escrito não, filho. É porque eu estou querendo ficar assim com o papai, ó. Essas idas no monte, meu irmão, é fogo.
Power. Culto power era lá no monte. Eu ainda não consegui ganhar daquele irmãozinho, rapaz. Oh, meu Deus do céu, Marco. Eu vou acampar lá no monte que eu quero ver. Só falta eu chegar lá e ele tá com barraca lá. Aí não dá. Se eu chegar lá, irmã Lúcia, se eu chegar lá e ele tiver de barraca lá, eu vou ligar para a senhora ir lá me ajudar a orar, irmã. Amém, irmã? Sabe, queridos, você tem que buscar estar assim com o Senhor, na intimidade, conhecendo, ouvindo a voz, sabendo o que Ele quer para você, o direcionamento para a sua vida. A igreja onde ficar, né? A gente tem que pedir tudo isso em direção a Deus. As 5 prudentes sabiam de algo que as nécias não conheciam. Jesus só quer o conteúdo, meu irmão. Só o conteúdo. Creia nisso. Existem orações que foram feitas. Guarde isso, que isso é importante para a sua vida. Há muitos anos atrás. E que hoje são um azeite para te fazer suportar esse tempo difícil. Entendeu, filho? Entendeu, filho? Orações que você fez, orações que o Espírito Santo te levou a fazer quando estava tudo bem, quando estava tudo ótimo, e você, caramba, está tudo bem. Mas a oração não era para aquele tempo, era para esse tempo. Porque as coisas do Senhor têm um tempo estabelecido por Ele. Sabe quando você ora e não sabe por que está orando? Como um dia que eu já falei isso, já aconteceu mais de uma vez. Eu acordei de madrugada e o Senhor me trouxe um nome que eu não sei nem pronunciar aquilo. Eu não sei, Falcão, não sei pronunciar. Eu não sei falar que nome é aquele, eu não sei. Foi um nome que veio, não sei nem que origem é aquele. E o Senhor só disse assim: ora por ele. Meu irmão, eu imediatamente, da cama e fui orar. E não consegui mais dormir. E eu deitava e ficava lembrando daquele nome. Aí eu voltava a orar. Eu sei porque pessoas aqui já me falaram que experimentaram isso. Do Senhor te chamar e te dar um nome para você orar, e você orar, e começar a orar, e começar a clamar por alguém que você nunca viu. É porque talvez aquela pessoa, naquele momento, não tivesse ninguém orando por ele. Talvez fosse um pastor e precisasse de alguém para orar, porque talvez fosse dia e estava todo mundo naquele país trabalhando intensamente, cuidando de todos os seus afazeres, e ninguém lembrou de orar pelo pastor ou pela pastora, que eu não sei se é homem ou mulher. A tua reserva de azeite, irmão, a tua reserva de azeite, ela é só tua. Eu não posso pegar do azeite da minha mulher, porque as nécias tentaram até comprar. Me vende, primeiro me dá. Não. Vamos fazer um negócio. Não. Ele vai chegar a qualquer momento. Eu tenho que estar pronta para ele. Eu tenho que estar ataviada, eu tenho que estar arrumado, eu tenho que estar perfeito. E não é por fora, querido. Isso aqui acaba rápido. Sabe o altar que você prepara na sua casa em oração, queridos? Você tem preparado um altar de oração, amém? Ele não pode ser repartido.
ele só pode ser um veículo de intercessão. Uau! O altar que você prepara na tua casa de oração não pode ser repartido. Ele é teu. Para que você seja um intercessor, uma intercessora, para que você ore. Mas não funciona como reserva de azeite para a lâmpada dos outros também. Cantares de Salomão, capítulo 5. Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo 2. Eu gosto muito desse livro. Eu dormia, versículo 2, mas o meu coração velava. Vê se não tem a ver com Mateus. Olha que coisa linda. Eis a voz do meu amado, ele está batendo e dizendo: abre-me, minha irmã, amada minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Mas a resposta foi: já despi a minha túnica, como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? Então meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e o meu coração estremeceu de amor por ele. E eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas ele já se tinha retirado e ido embora. A minha alma tinha desfalecido quando ele falara. Busquei-o, mas não pude encontrar. Chamei-o, porém ele não me respondeu. O que acontece muitas das vezes está aqui no versículo 3. Já despi a minha túnica. O culto já acabou. Agora está tudo bem. Volto para a vida normal. Agora eu posso falar aquilo que eu não posso falar na igreja. Eu posso fazer aquilo e aquilo e aquilo. Meu irmão, essa palavra, ela fala da mesma coisa lá de Mateus que nós acabamos de ler. É a mesma história. Entenda que ele estava batendo, ou seja, ele não bateu uma vez só. Isso é uma ação contínua. Ele estava batendo. Eu estou falando. E ela não ouviu. O Senhor está falando nesse tempo. E ela continua não ouvindo. Agora eu não posso. Eu tenho outra coisa. Eu não posso. Como eu vou tornar? Pisar no chão? Ele mete a mão pela fresta da porta. E aí, meu irmão, o coração, sabe a pessoa que ama o Senhor? Eu gosto do Senhor, coleguinhas de Jesus.
Está no culto, quando tem aqueles mover maluco, igual foi outro dia aqui, que só Jesus, né, na igreja. Foi tremendo. Aí a pessoa acha, não, que lindo, que maravilhoso. Mas você não pode viver de mover, querido. O que te alimenta é a palavra. O mover passa. Moveu, acabou. O Senhor ainda mete a mão pela fresta. E aí quando ela percebe, não, eu tenho que ir até ele. Quando ela abre a porta, ele já tinha ido embora. A minha alma tinha desfalecido quando ele falara. Sabe, meus irmãos, vai ser assim. Naquele dia vai ser assim. Rapaz, não é que aqueles crentes malucos, cheio de tatuagem, aquele pastor esquisito, e aquela pastora linda, loura, oi? E a sogra sumiram. Ministério Derramar estava cantando. O tecladista foi também. Mas como ele, olha o cabelo dele, olha a barba dele. Uma vez uma pessoa falou assim: aquele pastor lá do Alto da Serra que tem um cabelo esquisito. Eu, viu? Tamo junto, viu? Esquisito para eles, para Jesus é lindo. Que eu e você somos a imagem e semelhança do Senhor. Amém? Problema, meu irmão, essa noiva sentiu a fragrância. Tem igreja que está se contentando só com o cheiro de Jesus. Eu quero mais de Jesus. Eu quero mais. Eu quero a presença do noivo. Eu não quero só sentir o cheiro. Eu não quero só ouvir os testemunhos. Eu quero contar os testemunhos das minhas experiências com Deus. Hoje em dia, você só vê os testemunhos. Eu quero dar um testemunho, irmão. Está vendo esta chave? Eu não tinha carro, eu andava de ônibus, e Deus é maravilhoso, e agora me deu um Chevette. Meu irmão, se Deus for te dar alguma coisa, Ele não vai te dar um Chevette. É melhor você andar de ônibus. Eu já tive Chevette, mas o meu era top, tá? Isso foi alguns anos atrás, que eu não vou falar quantos, porque ele era seminovo. Existe uma noiva que se contenta com muito pouco. Misericórdia, querido. Enquanto o Senhor quer que vivamos o sobrenatural, estamos querendo apenas as coisas naturais. Ele quer que você viva sobre o natural. Sobre o natural. E queremos apenas o natural, meu irmão. Jesus é maravilhoso. A igreja não pode continuar assim, senão o seu fim será com Cristo batendo a porta e a igreja dizendo: está tudo bem, a gente tem um congresso hoje, eu tenho que trabalhar para o congresso hoje, não posso sujar meus pés. Eu quero terminar o que a gente tem visto hoje é uma noiva ferida, porque
o final do versículo, do capítulo, diz que encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me os mantos, os guardas dos muros. Isso aqui tem duas posições teológicas. Fala de Jesus na cruz e também pode ser usado para isso que Deus me deu. Conjuro-vos, ó filhas de Israel, de Jerusalém, se encontrares o meu amado, que lhe digas que eu estou enferma de amor. Esse versículo fala da igreja quando perde a essência do evangelho, aonde a centralidade não é Cristo. Batem na noiva. Meu irmão, não fica falando mal de igreja. Eu não estou aqui falando mal de igreja, não. Eu estou aqui como profeta de Deus. Eu não estou dizendo que igreja A, B, o que fazem, não vai prestar conta a mim. Se tiver que prestar conta, como eu terei, porque a palavra de Deus diz: ai de ti, pastores e pastoras. Ai de ti, ai de nós. Não tem ai de ovelha não, mas ai pastor tem. Então isso não é, eu não estou falando dos pastores, eu estou falando para as ovelhas que precisam despertar, orar pelos seus pastores, porque quando você ora pelos seus pastores, Deus revela ao coração dele o que tem que revelar. Você precisa mais orar do que falar. Irmã, vamos orar. O irmão está em pecado. Aí conta o pecado todo. Dá até um frisson para contar o pecado. Fofoca gospel do capeta. A igreja que tem sofrido toda sorte de engano, abuso, desvios, comércios, mau testemunhos, enriquecimento ilícito. Pastores que estão deixando o chamado para ir para a Câmara de Vereadores, para ir para ser prefeito, para ser deputado. Vergonha! Vergonha! Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para ser pastor. Senão Deus ia falar para mim: eu te chamei para ser político. Eu não tenho problema nenhum que se você, meu irmão, se levantar aqui para ser político, chegar para mim: pastor, eu quero ser vereador, eu quero ser prefeito, glória a Deus, vamos orar por você, irmão. Pessoa que vai fazer campanha, pastor fulano de tal para deputado, tem minha campanha contra. Tem minha campanha contra. Deixou a excelência do ministério. Fomos chamados, pastores, para conduzir a noiva, não espancá-la. O teu cajado não é para bater na noiva. Muitas das vezes ferindo a noiva com as nossas necessidades. Aí eu vou terminar. Glória a Deus. Você está aí, amém? Você está aí, amém, igreja? Deus é bom. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele há de fazer sobre a nossa vida. Nós precisamos tomar uma posição. Cabe a nós. Nós que temos a obrigação de fazermos a diferença nesta cidade. Lá no Chile, no dia que o Mike reconheceu o nosso ministério e confirmou a consagração da pastora, metida, foi consagrada no exterior. Que inveja. Eu estava ali ajoelhadinho, recebendo um óleo também, sendo confirmado. Sabe por quê, queridos? Um dia eu recebi uma palavra, já falei isso aqui, eu acho, que como Davi, por 3 vezes derramaria o óleo na minha cabeça.
Foram 3. No dia que eu fui consagrado pastor, na minha igreja anterior, com um pastor que reconheceu o meu ministério, ele falou: eu estou marcando a sua vida para esse tempo. E azeite. Quando eu estava lá no Chile com ela, que o Mike chamou e derramou sobre ela, eu estava ajoelhado, e ele falou a mesma coisa: eu estou marcando a sua vida para este tempo. E aí o Senhor me lembrou: lembra do que eu te disse? Hoje se cumpre. Vai se cumprir. Você tem uma palavra de Deus? Amém, igreja? Você tem uma palavra de Deus? Amém? Posso ouvir um amém bem forte? Vai se cumprir. Se Deus falou, vai se cumprir. Feche teus olhos. Paulinho, vem cá. Feche teus olhos. Glória a Deus.